Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidades para pensar e discutir diferentes investigações científicas. O nosso desejo é acolher estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas acerca da educação. Eu me chamo Amanda, sou aluna do doutorado no PPG Edu da Universidade de Caxias do Sul. E para este ano de 2022, estamos convidando egressos das linhas de História e Filosofia da Educação e de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão do Programa de Pós-Graduação em Educação da UX, para contribuírem com seus olhares e suas compreensões sobre as distintas temáticas que cercam as pesquisas em educação. A nossa convidada de hoje é a egressa em Educação pela UX, Aline Moreschi Vivan, que nos apresenta um pouquinho sobre sua pesquisa de mestrado intitulada Mediação Pedagógica no Processo de Educação Pré-Natal, a atuação do pedagogo na perspectiva da educação popular. O estudo foi orientado pelo professor Dr. Geraldo Antônio da Rosa. Seja bem-vinda, Aline. Desde já agradecemos a tua participação, o aceite, né, deste convite para estar aqui dialogando com nós e de imediato eu te passo a palavra, então. Muito obrigada, Amanda, e um carinho especial, né, a quem vai estar nos assistindo, né, e podendo também perpassar um pouquinho por essa pesquisa da qual fez parte da minha dissertação de mestrado. Então, obrigada pelo convite também e por poder estar, né, compartilhando um pouquinho disso com os colegas, né, e pessoas que venham a ingressar também em seus estudos. Então, como você disse, né, a minha pesquisa, ela teve como temática, né, a mediação pedagógica no processo de educação pré-natal, então com um foco na atuação do pedagogo nessa perspectiva de educação popular. Então, buscando entender, o pedagogo pode fazer parte, pode ser parte constituinte dessa equipe de saúde que faz parte desse processo, né, gestacional e acompanhamento dentro do Sistema Único de Saúde SUS. Então, a partir dessa temática, né, eu busquei realizar uma pesquisa. No momento inicial, a minha ideia era de trabalhar com uma pesquisa empírica, né, um grupo focal, né, mas devido a ser um período pandêmico, não tive como estar executando esta parte de minha pesquisa. Então, junto ao meu professor orientador, estivemos reorganizando e o foco da pesquisa, então, ele se caracterizou como um estudo bibliográfico e também documental. Então, ali eu analisei algumas cartilhas, então o Sistema Único de Saúde, ele utiliza a cartilha da Rede Cegonha, e também algumas cartilhas que eles utilizam nos encontros com as gestantes. Então, essas cartilhas, elas trazem algumas questões de saúde, questões de manejo com a criança após o nascimento. Então, ela faz todo se houvesse o grupo, né, de atendimento a essa gestante, ele seria como se fosse um manual para as pessoas que vão estar ofertando esse curso poderem irem utilizando e passando esse conhecimento às gestantes. Então, eu estive analisando essa cartilha, estive analisando algumas portarias para estar, então, fundamentando o meu estudo como bibliográfico. Então, a partir disso, eu levantei, né, o meu problema de pesquisa, que era realmente ver onde essa mediação, então, pedagógica dentro da educação pré-natal poderia estar contribuindo, né, para essa perspectiva de uma educação popular. Então, a partir dos meus estudos, eu utilizei Freire como uma das bases bem fortes no meu trabalho, porque ele traz toda essa questão do ser autônomo, né, de poder falar, daquela questão de poder desoprimir, né. Então, levando para esse lado, que se o pedagogo ele puder estar junto a esta equipe,
ele pode, a partir disso, estar com uma escuta mais atenta, com a propor alguns diálogos junto a essas gestantes e fazer com que aos poucos elas também se sintam seguras por estar ali, por fazer parte desse grupo e elas também possam explanar as suas dúvidas, as suas angústias, porque é um período que ele traz muitas mudanças, né, para as futuras mamães, não só na questão física, né, emocional, econômica, social, eu diria que é um rol de coisas que envolve aí e faz com que se precise estar pensando de outra forma. Então, a partir desses estudos de Freire, ele possibilitaria alguns espaços voltados para essa escuta mais atenta. Também utilizei na minha pesquisa Forenstein, que trabalha com a questão da mediação. Então, como este pedagogo poderia estar conduzindo, mediando esse trabalho, como que ele poderia, né, junto com essa equipe de saúde, estar trabalhando. Também a educação pré-natal, que é o foco, né, da minha pesquisa, ela é um tema radical. Então, eu estive pesquisando também sobre essa temática que não é muito abordada, né? É algo que a gente ainda precisa muito explorar, né? Então, eu trouxe como um autor que trabalha isso, o Gascon, que ele faz todo, né, esse entorno e trabalha com essa educação pré-natal. E peguei também alguns vínculos do professor Carlos Sabe, que trabalha com essa educação radical também, podendo trazer então esses aspectos. Então, esses autores, eles embasaram a minha pesquisa, porque eles também trabalham com alguns temas da qual fez parte desse processo. Também analisando durante, né, essa pesquisa bibliográfica, a gente percebe que não tem nenhuma portaria, nenhum estudo, enfim, que vincule o pedagogo a essa rede. Então, essa rede ela é composta por médico, enfermeira, ela é composta por nutricionista, né, físio, enfim, pessoas que trabalham dentro do ambiente de saúde. Mas o pedagogo, a figura do pedagogo, ela não está inserida dentro deste programa. Então, a minha, né, pesquisa em querer, né, propor e demonstrar também através de alguns resultados que seria possível estar inserindo o pedagogo dentro deste processo e assim podendo tornar esses vínculos, né, mais afetivos, o lado mais carinhoso, não que a equipe que trabalha de saúde não tenha esse olhar, eles têm, mas é um olhar mais técnico, é um olhar voltado para o que é necessário fazer, quais são os sinais que essa mãe tem que prestar atenção, né? Quais os cuidados primordiais que tem que ter logo que a criança nasce. Então, sinto falta, né? E assim, conversando, eu digo fora, né, da minha pesquisa com algumas mamães, enfim, também é parte que eu acho que seria uma parte bem constituinte e faria a diferença dentro desse espaço se um pedagogo pudesse estar agregando, né, essa rede, estando junto, podendo fazer algumas técnicas, algumas vivências, né, que seriam bem bacanas para a mãe, para a gestante também. Algumas vivências que eu digo proporcionar algum momento de música, algum momento com arte, algum momento com meditação, a própria Chantala para os bebês, né, podendo estar ensinar, a auxiliar com alguns movimentos que essas mães possam estar futuramente, né, e posteriormente ao nascimento dessa criança estar utilizando. Então, a partir dessa pesquisa, né, e desses autores que eu fui agregando ao meu trabalho, eu percebo que sim, é possível o pedagogo ser uma parte participante desta equipe para poder estar fazendo este trabalho com as futuras mamães.
E algo também que eu acredito que ele possa estar agregando é um trabalho no contexto familiar, porque nessa cartilha que eu analisei da Rede Cegonha, ela traz o pai, a figura paterna, em um único encontro. Então, eu vejo que isso também poderia ser, talvez, trabalhado pela figura do pedagogo, com esse olhar de agregar também quem faz parte do contexto familiar dessa gestante, né? Quem são as pessoas que futuramente vão estar com essa criança. Então, isso tudo poderia, né, ser trabalhado junto a elas neste momento, com auxílio e condução do pedagogo, que é quem tem essa parte, né? Essa visão para poder estar trabalhando, claro que sempre aliado e junto às questões de saúde, que são, sim, muito importantes também neste momento. Então, o resultado que eu obtive foi que é possível, né, a partir de muitas pesquisas, várias pesquisas realizadas por profissionais da saúde, né, em dissertações, enfim, em teses realizadas por eles, eles citam a questão de que do pedagogo, né, que seria, enfim, importante a presença do pedagogo ali junto nessa equipe. E como falei, eu acredito que através dessas conduções, né, essa escuta atenta poderia estar sim agregando e dando mais ênfase a esse trabalho que é realizado com as gestantes. Em relação a contribuições sociais, eu penso que a temática, então, ela instiga outras pessoas a pesquisarem, a buscarem essas informações, porque o estudo dentro desse contexto do pré-natal, ele não é tão trabalhado, né, e tão pesquisado, digamos assim. Então, eu acredito que sim, ela é um pontinho aí que te dá aquela vontade de saber mais, de conhecer mais sobre isso, né? Justamente por ser um tema radical, como falei, que precisa ser trabalhado. Também levanta, né, então, possíveis possibilidades para esse trabalho, né, junto às gestantes, dentro do Programa Único de Saúde, e com certeza eu acredito que dá mais visibilidade pelo acesso e pela as pessoas poderem também entender o contexto dessa educação popular, porque as análises que eu trago na minha dissertação desse material utilizado pela Rede SUS, também eu acredito que dá mais visibilidade, porque por vezes a gente acredita que não possa acontecer ali, ou de repente só tenha esse tipo de acompanhamento numa rede particular, mas não, ela existe também no sistema SUS, né? Então, para esse olhar voltado para essa educação popular, então, eu acredito que fica isso da minha pesquisa como uma contribuição social também, porque torna isso mais visível a todas as pessoas que por vezes não têm o conhecimento do que é ofertado para as gestantes dentro deste programa. Que bacana, Aline. Que bacana te ouvir e, ao mesmo tempo, ir tecendo algumas reflexões a partir da tua pesquisa, dessa tua preocupação, além de uma preocupação científica, uma preocupação social, que atenda, né, essa emergência do cuidado, da relação mãe, pai, né, nas suas diferentes manifestações de mãe e pai, de família, né, que possam de alguma forma estar constituindo esses vínculos, e isso de uma forma muito humana, que eu acho que é esse o papel que o pedagogo daqui a pouco poderia estar mediando nesses espaços, né, nessas reflexões, e daqui a pouco, a partir de outras vivências, possibilitando outras práticas, possibilitando esse contato da família, né? E ao mesmo tempo outros vínculos entre as figuras da família, né? Então, que bom te ouvir, Aline. E é uma alegria poder saber a respeito da tua pesquisa. E antes de fazer o fechamento,
Queria saber se tu tem mais algum detalhe para encerrar. Sim, eu queria dizer que realmente, né, o que você disse, Amanda, é algo que vai dar, né, para as mamães, as futuras mamães, uma maior autonomia, porque eu acredito que realmente a partir desse olhar humano, né, de voltar esse olhar para elas e fazer com que dar oportunidades para que elas também transformem o ambiente onde elas estão inseridas ali, entendam, né, visualizem algumas coisas diferentes que é possível estar fazendo, também vai fazer com que elas, ao mesmo tempo que elas se sintam seguras, elas vão passar isso para o seu bebê. E com certeza, futuramente, a gente vai colher esses frutos, porque não vai ser uma pessoa, digamos, oprimida, que vai ali só para receber aquelas informações, mas vai ser a partir da troca, né? Troca de experiências, trocas de angústias por vezes, que eu acho que é algo que também aparece muito nesse período, né? Então, essa troca que essa mãe vai ter ali, ela também vai depois reverberar nessa criança. Essa criança também vai ter todo um outro, né? Não vai se sentir oprimida, vai conseguir estar falando, expondo sua opinião. Então, isso tudo acontece ainda ali na vida intrauterina, né? Tudo que a mãe sentir vai passar para sua criança. Que bacana, Aline, que bacana saber que existem pesquisas assim como a tua, e garanto também que de outros pesquisadores que se preocupam, né, que olham com cuidado para essa temática, porque além da experiência de gestar de uma mãe, todo um contorno, né, todos aqueles que estão presentes ao seu redor, de alguma maneira, de diferentes maneiras, né, também vivem essa experiência e o intuito é que cada um possa, de alguma forma, sentir isso da melhor maneira que lhe é possível, né? Então, queria muito te agradecer, Aline, pela tua participação, que neste diálogo, né, nos apresentou alguns aspectos da sua investigação de mestrado, intitulada, então, Mediação Pedagógica no Processo de Educação Pré-Natal, atuação do pedagogo na perspectiva da educação popular. Lembramos que esse é um espaço de interlocução, de construção e também atende, né, diferentes perspectivas na área da educação. Convidamos a todos a acessar outras edições que foram produzidas ao longo dos últimos 2 anos, com conteúdos muito relevantes e participação de professores, egressos e profissionais com contribuições para a educação. Destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação ao longo do seu contexto histórico e também nos dias atuais. Para isso, contamos com a sua participação, se inscrevendo no nosso canal, comentando, compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Esperamos encontrar a todos nas próximas publicações. Um abraço e até lá. Obrigada, Aline. Obrigada eu.